Queridos, vamos para a exposição da palavra, e para isso vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 133. E enquanto você abre a sua Bíblia, gostaria que você considerasse algo de como a vida em grupo pode ser desafiadora nessa vida, de como a vida em comunidade e a vida em família são desafiadoras. Vida em comunhão é uma coisa tão difícil que o menor dos ajuntamentos, 2 pessoas, um casal, muitas vezes é um grande desafio. Numa família de 4 pessoas, como é o caso da minha, às vezes pode ser uma grande dificuldade nós simplesmente definirmos qual filme nós vamos assistir na nossa noite em família, no nosso tempo em família. E por quê? Porque se trata de 4 pecadores, não é verdade? E é um desafio para todo pecador, com aquela tendência natural para divisão, para desagregação e para o isolamento, tentar fazer alguma coisa juntos. Cada um tem um gosto, cada um tem um ritmo. Tem gente que prefere comédia, tem gente que gosta de suspense. Uns preferem dormir de manhã e sair de tarde. Outros preferem sair de manhã e descansar depois do almoço. E se numa família como a minha, pequena, de 4 pessoas, isso já é uma coisa difícil. Às vezes é uma operação, inclusive, para resolver quem é que vai fazer a pipoca, quem é que está na escala do dia para fazer a pipoca. Você já pensou quando nós nos ajuntamos em 300 pecadores? Numa comunidade desejosa de adorar ao Senhor, mas enfrentando as dificuldades de caráter, de afinidades, de preferências, estilo pessoal e prioridades distintas. Em algum momento, pode passar pela cabeça que o melhor é desistir mesmo. Pode passar pela cabeça que o melhor é nem continuar tentando, porque é cansativo, porque é desgastante, em algumas situações chega a ser frustrante. A realidade é que nós convivemos com quebras de expectativas. E é muito bom quando quebra o verniz. Eu costumo falar isso, é muito bom quando quebra o verniz. E agora que nós vamos ler o Salmo 133, fico considerando: será que Davi não sabia dessas coisas quando ele compôs essa canção? Será que Davi não pensou nisso quando ele resolveu compor o Salmo 133? Vamos ver, vamos ler. O texto diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Vivifica agora, Espírito Santo, confronta os nossos corações com este texto, que ele seja vivificado nos nossos corações. Será que Davi não sabia de toda essa dificuldade? Claro que sim. E é por isso que nós vamos considerar à luz desse salmo, por que e de que maneira a comunhão, mesmo sendo algo tão difícil, ainda assim a Bíblia fala que é tão preciosa. Porque é melhor que nós, pecadores, superemos as nossas diferenças e caminhemos juntos, ao invés de andarmos apartados, distantes uns dos outros e isolados. Davi foi um homem que viveu desafios incríveis de comunhão. Ele teve aquelas situações difíceis relacionadas a Saul e também com Absalão, seu próprio filho. Davi viveu desafios das brigas homéricas, brigas grandes dentro da sua casa e guerras excruciantes fora da sua casa também, inclusive na sua comunidade de fé. Dentro de casa e fora de casa. E ainda assim, ele continua afirmando e nos dizendo que a unidade, que a comunidade são coisas preciosas.
E talvez você esteja me ouvindo falar estas coisas e pensando assim: pastor, é porque você não sabe o que eu já passei na igreja. Ou ainda, isso daí, pastora, você está falando porque você não sabe o que eu passo lá em casa. Quase todos os crentes já se feriram nas suas comunidades de fé. Quase todos os crentes já se feriram na igreja. E todos nós, sem exceção, já fomos feridos nos relacionamentos. Todos nós. Também é bem verdade que todos nós já ferimos pessoas. Já ferimos pessoas. E apesar de eu não saber sobre a verdade do seu contexto, ou a inteireza da sua realidade, a Bíblia não é ingênua, nem em relação a você, e nem em relação às pessoas do seu convívio. E ela continua afirmando que a unidade é boa. E quando a Bíblia diz que algo é bom, é porque é algo bom transcendentalmente. Quando nós dizemos que alguma coisa é boa, nós somos limitados pelo nosso gosto, nós somos limitados pelo nosso tempo, nós somos limitados pela nossa cosmovisão pequenininha. Mas quando Deus diz que algo é bom, Ele fala como quem criou todas as coisas e do ponto de vista da eternidade. Quer ver uma coisa? Quando eu tinha 4 anos, hoje de manhã meu irmão estava no culto, ele começou a rir quando eu falei a respeito disso. Quando eu tinha 4 anos, um dia meu pai chegou em casa com uma televisão. Nós ficamos assim, uma caixa de madeira, grandona, com os botões para apertar 3, 4 canais, e apertava um que soltava uma espécie de cassete, com umas rodinhas vermelhas dentro para a gente mexer ali para sintonizar. Era alguém girando aquelas rodinhas e alguém em cima do telhado girando a antena junto. E quando nós olhamos para aquilo, nós pensamos: uau! A televisão era preta e branca, inclusive. E a gente falou: meu Deus! Além de tudo, não era de ir virando e não tinha aquela tela azul mais na frente, né? Era de botãozinho. Ainda que o controle remoto fosse eu e meu irmão, né? Porque cada vez que ia mudar, ou era eu ou era meu irmão que levantava ali. Então a gente achou aquilo extraordinário. Agora pergunta para uma criança de 4 anos hoje, com a referência de tecnologia de hoje, pergunta se aquela televisão lá com 3, 4 canais no máximo, se é boa. Hoje que tem canais de streaming aí, ó. Hoje que a gente tem YouTube na televisão e a gente acessa tantas coisas. Então, quando Deus diz que algo é bom, precisa ser alguma coisa que vai adentrar em todas as gerações, desde Adão e Eva até a eternidade. É diferente daquilo que nós consideramos que é bom. E Deus diz que a unidade é algo bom. A união é boa, vida em comunidade é boa, andar junto é bom, mesmo com os desafios, mesmo com os sofrimentos, mesmo com as dificuldades e mesmo com as dores. Entre aquilo que você considera bom e aquilo que Deus diz que é bom, seja sábio, fique com aquilo que Deus diz que é bom. Porque Ele não é ingênuo, Ele não ignora a nossa realidade e Ele se importa sim com tudo aquilo que nós passamos. A unidade é algo tão precioso que Davi, inspirado pelo Espírito Santo em algum momento, e não se sabe ao certo qual momento, escreveu esta canção, este salmo, que era destinado a ser cantado na estrada, no caminho rumo a Jerusalém, porque é um salmo de romagem. Sabe quando você vai sair de viagem e você já tem uma playlist para colocar no carro? A gente já tem aquelas músicas que são favoritas, que vão nos acompanhar durante todo o percurso, não é mesmo? Tem hora que inclusive a playlist é um problema com 4 pecadores dentro do carro, porque cada um quer ouvir alguma música diferente. É algo para a gente considerar quando nós estamos andando.
lidando com o calor do deserto. Os filhos discutindo sobre quem é que vai sentar na janela do camelo. Um quer parar logo de cara no oásis. O outro fala, não, vamos um pouco mais e a gente chega mais cedo. A Bíblia é um livro que compreende toda a condição humana. As pessoas podem considerar que é muito difícil ler a Bíblia, ter disciplina, ler todos os dias, meditar, e de verdade é algo que pode sim ser cansativo. Mas o maior desafio não é quando nós estamos lendo a Bíblia. O mais difícil é quando nós percebemos que ela está nos lendo. Ela é o sujeito. Ela faz o diagnóstico. Ela discerne as intenções do nosso coração. Ela é uma espada que penetra. Ela é que faz a separação entre juntas e medulas. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que é da nossa alma e aquilo que é do espírito. Ela é o sujeito. Então, em alguns momentos a gente está lendo o livro, em alguns momentos a gente está ouvindo uma pregação, em alguns momentos a gente está considerando um texto e de repente o Espírito Santo começa a falar. E aí a gente percebe, não sou eu que estou lendo, ela está me lendo. Que delícia e que terrível quando a Bíblia nos lê. Será que nós permaneceremos? Quando a Bíblia disser quem nós somos e mostrar a realidade das nossas intenções, quando ela apresentar o diagnóstico dos nossos corações, ou será que a gente vai encontrar uma desculpa, uma justificativa para nós abandonarmos a nossa posição? A Bíblia diz que a comunhão, a unidade, a assembleia, a família, o estar juntos e o esforço por isso, porque requer. Tudo isso é bom, são bons. Lá em casa, às vezes, a gente faz um malabarismo de horários e de agenda, para que a gente possa, durante a semana, ter 1 ou 2 momentos onde nós nos reunimos juntos, que seja para assistirmos a um filme, que seja para nós fazermos uma refeição ali juntos em família, porque a agenda muitas vezes é deslocada e demanda muito sim. Mas nós precisamos nos esforçar pela comunhão em casa e aqui na igreja também. E aí, considerando a respeito de todas estas coisas, nós já começamos a nos lembrar que Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, chamou-os de Adão, humanidade, e já os fez uma unidade. Ninguém foi feito para ser uma ilha isolada. E o reverendo Emílio Garófalo, considerando a respeito disso, ele vai dizer que comunidade é uma necessidade criacional. Uma necessidade criacional, nós fomos feitos para a comunhão. Mas então por que é tão difícil andarmos juntos? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Com o pecado entraram o egoísmo, a inveja, o desrespeito, a solidão, os atritos, a indiferença, a tendência para o isolamento, o desejo mais de ser servido do que de servir. A gente tem inclusive muita dificuldade para servirmos as pessoas que nós mais amamos. É uma luta a escala da louça e a escala dos ministérios. Se alguém está sobrecarregado, é porque alguém está folgado. E nós temos dificuldade para admitir o serviço ao outro como privilégio. Principalmente quando a gente começa a achar que a gente está servindo um pouco mais. E a gente começa a se comparar. Então, por que a vida em comunhão sendo tão bom, também é tão difícil? Porque eu sou obstinada. E você também. Porque eu gosto das coisas do meu jeito. E você acha que o seu jeito é melhor. O teólogo Kevin DeYoung tem uma frase a respeito disso. Ele vai dizer: mesmo com muitos fatores externos, meu maior problema continua sendo o Kevin.
Eu reajo de maneira pecaminosa, sinto pena de mim mesmo, perco a fé, duvido da palavra de Deus, não quero perdoar, paro de ter esperança, fico amargurado e fico indolente. Será que você conhece alguém assim? Muitas vezes as pessoas agem sim, de maneira errada conosco, mas os problemas relacionais são agravados e muito pela maneira como nós reagimos a isso, ao erro do outro. Em algumas situações, a parcela maior nem é o erro do outro. Em algumas situações, a parcela maior é a minha reação ao outro, a maneira como o outro pisou na bola comigo ou me ofendeu. E isso vai ficar cada vez mais evidente, fica mais evidente na minha casa e na minha comunidade de fé. Porque quanto mais proximidade, quanto mais intimidade, mais eu exponho as minhas fragilidades, meu temperamento, meus pecados e o meu mau gênio. Lembra do povo do deserto? Foram observar a terra. E quando voltaram, 10 disseram: a terra lá devora os homens. E 2 disseram: a terra lá é excelente. E aqueles 10, com medo que estavam, querendo já voltar para o Egito, inclusive, ameaçaram pegar pedras e apedrejarem a Calebe e a Josué. Ou então lembram dos 12 discípulos de Jesus? Os 12 discípulos, 2 deles ousaram falar: Senhor, que um esteja do seu lado direito e que o outro esteja do seu lado direito e lado esquerdo. Os outros 10 só olharam, como assim? Quem que vocês estão pensando que vocês são? Para um querer ficar de um lado, o outro ficar do outro. E se duvidar, passou na cabeça de algum ali: por que eu não pensei em falar isso primeiro? Tem um caso bem famoso na história da igreja. Lutero lutando pela reforma na Alemanha, Zwinglio lutando pela reforma na Suíça, e ambos tiveram uma divergência a respeito da ceia do Senhor, e não se acertaram. Luteranos para um lado, reformados para o outro lado. Mas afinal de contas, nós estamos lutando pela reforma no mundo. Tem horas, irmãos, que no que tange a relacionamentos, a gente insiste em permanecer na 5ª série. Com perdão àqueles que por acaso estiverem na 5ª série, mas vocês entenderam. A gente para de olhar para o panorama, a gente para de olhar para o todo, a gente para de olhar para aquilo que é maior, a fim de considerarmos apenas o nosso ponto de vista e a nossa própria dor. Será que você é maior do que a sua família, a ponto de considerar mais a sua dor e o seu alívio e o seu bem-estar do que a unidade? Será que nós somos maiores do que a igreja, a ponto de nós insistirmos no nosso ponto de vista e na nossa dor mais do que na unidade do corpo de Cristo? A Bíblia não é ingênua ao considerar o quanto a queda afetou os relacionamentos. E o movimento é sempre o mesmo. A pessoa chega numa nova igreja, é bem recebida, fica feliz com a nova turma e resolve então membrar ali. Depois que se torna membro, começa a se envolver com as pessoas, começa a se envolver com as atividades e começa a perceber que ali também tem um monte de gente defeituosa. Começa a perceber que ali também tem gente hipócrita, melindrosa, que também tem picuinha ali. E é isso mesmo. A igreja é um ajuntamento magnífico, um ajuntamento esplendoroso e radiante de miseráveis. Em algum momento,
Alguém já disse que a igreja é como a Arca de Noé. Tem o porquinho, tem o hipopótamo na lojinha de cristais, tem o pavão com a sua cauda, tem o pincher que se acha um Rottweiler. Gente, pincher sempre se acha um Rottweiler. Já viram aquele cachorrinho? Meu Deus, ele não se acha. Eu costumo falar, gente, o pincher se tem certeza, ele nem se acha. Mas ainda assim, considerando a Arca de Noé, é melhor estar do lado de dentro. Do lado de dentro. Portanto, a Bíblia não apenas afirma que a comunhão é muito boa, esta comunhão entre diferentes. Ela não somente é muito boa, como ela é também desejável, essa unidade diversa. O salmista vai lançar mão, então, conforme nós lemos, de duas figuras para explicar por que esta comunhão maravilhosa, difícil, diversa, esplendorosa, desgastante, desafiadora, ainda assim, é muito boa. E ele vai lançar mão de duas figuras. A primeira está no versículo 2. Ele vai dizer assim: é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes sacerdotais. O texto está dizendo que essa comunhão é semelhante ao óleo que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, e de acordo com a Bíblia, nós somos todos um reino de sacerdotes. Mas esse óleo não fica somente na cabeça, ele escorre. Você já experimentou pegar 1 litro de óleo e derramar sobre a cabeça e ver se esse óleo vai ficar só na cabeça? Já experimentou fazer isso? Vou dar a ideia para as crianças. Não. Vai lá na cozinha da mamãe. Não vão, não. Não pega litro de óleo para derramar na cabeça. Sabe o que acontece se derramar 1 litro de óleo sobre a cabeça? É só a cabeça que vai ficar com óleo? Vai lambuzar a pessoa inteira, mas também não vai ficar só na pessoa. Vai lambuzar o controle remoto, o controle do videogame, as panelas, o fogão, os puxadores das gavetas ali na cozinha. O que acontece se virar 1 litro de óleo? Tudo vai ficar lambuzado. Tudo vai ficar besuntado. Outra coisa, você já parou para pensar? Você já experimentou fazer um bolo e não ungir, não untar a forma? Eu já fiz isso, gente, eu já esqueci uma vez e coloquei toda a massa dentro da assadeira e depois eu me toquei que eu tinha esquecido de untar a forma. Já fez isso? No mínimo vai grudar. No mínimo vai grudar. Então nós costumamos untar com óleo ou com manteiga. E é por isso que o óleo vai falar sobre separação, sobre não aderir ao contexto, sobre santidade. O óleo vai falar sobre isso. Na mitra do sumo sacerdote, considerando, no caso, Arão, o sumo sacerdote, a mitra era uma espécie de turbante muito elegante, que era colocado na cabeça do sumo sacerdote. E aqui, exatamente na testa, tinha uma lâmina de ouro, segurada por 2 cordõezinhos azuis, e nesta lâmina estava escrito: santidade ao Senhor. A mitra que o sumo sacerdote usava na cabeça simbolizava consagração e pureza. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, ungido, separado por Moisés, e através dele deu-se início a uma linhagem sacerdotal. Todos aqueles da tribo de Levi, todos os levitas foram separados, foram consagrados, e para quê? Para o serviço da adoração. Foram separados para oferecerem sacrifícios, queimando incensos e intercedendo por todo o povo lá no tabernáculo. Você foi lambuzado por Deus, ungido.
Você foi separado por Deus, destacado por Ele, consagrado. E a ideia é que você não adira mais ao contexto, que você não se apegue mais à sua velha natureza, à sua forma caída, ao velho homem. E também não se apegue mais ao mundo. Você foi purificado pelo Senhor. E a partir disso, como santo que você essa é a sua nova natureza, o seu novo status. Tudo que você faz, toda obra das suas mãos, seja assistir televisão, jogar videogame, lavar louça, fazer musculação, vender maquiagem, dar aulas, construir casas, apitar jogo de futebol, jogar vôlei, estudar, ouvir músicas, consertar eletrodomésticos, consertar motores, consertar ossos, seja o que for. Todas estas coisas devem ser consideradas santas e em adoração ao Senhor, porque você é santo. Então tudo aquilo que você faz é sacrifício de adoração, de louvor e de gratidão a Deus, porque você o louva com a sua existência. Nós somos um reino de sacerdotes, de acordo com o texto bíblico, não mais uma tribo apenas consagrada ao Senhor, mas uma nação de etnias, de línguas, de povos, de todas as eras, de toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, o que é que tem a ver essa frase aqui na mitra do sumo sacerdote, escrito santidade ao Senhor especificamente na testa? De acordo com o texto de Êxodo capítulo 28, é onde descreve. O que é que tem a ver? Santidade tem a ver com mentalidade, com pensamento, com entendimento. É uma nova forma de pensar. E é uma renovação de mente que tem a ver verticalmente, separado pelo Senhor, consagrado ao Senhor, purificado pelo Senhor para o serviço da adoração. E horizontalmente, Arão usava esta placa, simbolizando que ele estava levando a culpa das ofertas imperfeitas do povo. A inscrição aqui representava a santidade perfeita que cobria as falhas de Israel. Então a tribo de Levi não comprava, não vendia, não fazia comércio, não tinha terras, não criava rebanhos. A tribo de Levi, os levitas, eram separados para adorarem ao Senhor, servindo ao outro. Isso fala de uma mentalidade generosa, sacrificial e que considera o outro superior a si mesmo. Muito diferente da mentalidade humana, que é naturalmente egoísta, mesquinha e interesseira. Arão, o maior de todos os sacerdotes da tribo de Levi, o grande sumo sacerdote, dedicou-se a servir aqueles que eram menores do que ele em adoração a Deus. Agora vamos juntar tudo? De que maneira o óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão ilustra a comunhão dos santos como algo bom e algo desejável? Porque quando nós nos reunimos, quando nós nos envolvemos uns com os outros, quando vivemos juntos esta santa comunhão, nós somos aperfeiçoados uns pelos outros, nós somos uma comunidade discipuladora. É um se metendo sim na vida do outro para que ele cresça, se desenvolva, fique mais polido. Não existe minha vida privada, nós renunciamos à nossa vida individualista e abraçamos, acolhemos o entendimento de que todos somos um corpo. Por isso o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, o meu comportamento não é exclusivamente a meu respeito, mas é sobre a comunidade dos santos. A nossa liberdade é limitada pelo amor ao outro,
E por isso nós abrimos mão, por isso nós renunciamos. Todos nós nos envolvemos uns com os outros, orando, aconselhando, discipulando, intercedendo, orientando, compartilhando dores, compartilhando alegrias, compartilhando lágrimas, compartilhando sorrisos. A sua dor é minha, assim como a sua festa é minha também. Você participa da minha santificação, você me ajuda a vencer, e eu faço o mesmo pela sua vida. Você me ajuda a não vacilar, a não desviar, e se eu cair, você me levanta assim como eu te levanto também. Não há condenação entre nós, o que nos vincula é o sangue de Jesus Cristo. E nós fazemos uso dos dons e dos talentos que recebemos de Deus para adorá-lo, servindo a nossa comunidade, servindo uns aos outros, assim como Arão serviu, inclusive aqueles que eram menores do que eles, porque no reino de Deus é assim. Aquele que deseja ser o maior é aquele que serve. Na comunidade dos santos, nós somos estimulados ao serviço como adoração. Somos ensinados a trabalhar em prol do nosso irmão, em favor do outro. Aquele que tem talento para música, serve com a música. Aquele que tem talento para ensinar, serve ensinando. Quem sabe pregar, prega. Quem pode limpar, limpa. Quem tem dom de hospitalidade, recebe. E assim por diante. Na mentalidade horizontal, quanto mais elevada a posição da pessoa, mais pessoas para servi-la. No reino de Deus, quanto maior a sua posição, mais pessoas você servirá, porque o maior serve ao menor, e todos nós estamos na condição de servirmos uns aos outros. Por isso a comunhão dos santos é tão boa, por isso ela é tão desejável. De acordo com a ilustração do óleo que desce pela cabeça de Arão e escorre, porque nos estimula à santificação e ao serviço mútuo e sacrificial. Sacrificamos a nossa vontade, o nosso eu, a nossa agenda, o nosso tempo, as nossas prioridades, e nós fazemos tudo isso para adorar a Deus. E quanto ao Monte Hermon? O que ele tem a ver com os montes de Sião? Irmãos, o Monte Hermon é o maior monte da região de Jerusalém. E tanto o seu orvalho, como também o seu degelo, irrigam os montes de Sião que estão abaixo. Na verdade, não irriga somente os montes, irriga todo o relevo no entorno do Monte Hermon. O Monte Hermon, sendo maior, serve toda a geografia menor, os montes menores de Sião, com irrigação, com provisão de água, e por isso toda aquela região reverdece, toda a região se torna rica, toda a região se torna próspera. Na comunidade dos santos, todos podem ter as suas necessidades satisfeitas, porque quem tem um pouco mais ajuda quem tem um pouco menos, cada um oferta aquilo que pode nessa disposição. Todo egoísmo, toda avareza, toda mesquinhez dão lugar à generosidade, dão lugar à compaixão. Na comunhão dos irmãos, nós vamos aprendendo que dar é sim muito melhor do que receber, e como é precioso quem dá com um coração alegre, disposto, com satisfação. Nessa comunhão, em contato com as necessidades uns dos outros, nós somos libertos de toda idolatria ao dinheiro, de toda idolatria a mamon, de toda escravidão. E por isso, nós somos mais livres para adorarmos exclusivamente a Jesus. Lembram da história do jovem rico? Fazia tudo direitinho, não faltava no culto, participava da ceia, fazia seu devocional, orava,
mas para ele ser perfeito, Jesus, mestre, o que eu posso fazer para ser perfeito? Para que ele fosse perfeito, para que ele fosse inteiro, faltava que ele renunciasse às suas riquezas, porque elas o impediam de servir a Jesus, de segui-lo. E em tempo, gente, no reino de Deus, ninguém tem tão pouco que não possa contribuir, que não possa dar. Existem muitos pobres que acham que foram criados para serem receptáculos da caridade dos outros, gente que acha que nunca pode dar, com medo de faltar. E essas pessoas não são limitadas pelos seus recursos, mas pela escassez de coração. Nós estamos falando de uma disposição de espírito miserável, que não tem a ver com a quantidade que tem na sua conta, mas é dureza de coração mesmo. Houve uma mulher, uma viúva, nos tempos do profeta Elias, paupérrima, tempo de muita escassez, muita fome, está lá em 1 Reis, no capítulo 17. Num tempo de muita escassez e de muita fome, e o profeta Elias foi orientado por Deus que fosse ter justamente com essa mulher. E quando ela chega lá, aquela mulher tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela vira para o profeta e fala assim: eu vou fazer um bolo pequeno, para mim e para o meu filho, nós vamos correr e nós vamos comer e então nós vamos morrer. E o profeta fala algo bastante inusitado. Ele fala assim: dá um pouco para mim também, compartilha comigo isso daí. E numa primeira leitura talvez você fique pensando: meu Deus, esse homem feito, tirando justamente aquele pouquinho, a última coisa que aquela última reserva que aquela viúva tinha, que aquele menino tinha ali para comer. Mas na verdade o que Deus fez foi oferecer para aquela mulher uma oportunidade de exercer a generosidade, numa situação extrema. Ela tirou da sua própria boca e da boca do filho, para servir ao profeta, para matar a fome do outro. E o resultado? A Bíblia nos diz que desde aquele dia, até quando choveu novamente em Israel, não faltaram nem farinha e nem azeite na botija daquela mulher. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. Nosso problema não é escassez de recursos. Às vezes a nossa dificuldade é escassez de coração. Irmãos, o nosso orvalho não é apenas para nós. Ele precisa escorrer por toda a encosta, alcançar toda a região. Ele precisa levar vida, ele precisa levar abundância e provisão para os que estão perto, mas também para aqueles que estão, todos os povos. Nós já temos ido como igreja a alguns lugares, já estamos no Nepal, já estamos no Maranhão, tantos lugares que nós estamos, é só olhar o quadro dos missionários ali, adotados. Mas nós podemos ir mais, nós podemos ir além, e de que maneira? Colaborando, ofertando para que mais missionários, mais projetos sejam alcançados, mais famílias sejam satisfeitas. Por isso que no versículo 3, o texto vai dizer: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, leva a vida para todo lugar, toda a região fica exuberante, toda a região reverdece. E o texto continua, ele vai dizer assim: porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. E qual é a bênção? Vida para hoje e para toda a eternidade. Por que é vida para hoje e vida para toda a eternidade? Porque hoje nós já somos livres desde já da idolatria ao dinheiro. Os nossos recursos abençoam outras pessoas e essa generosidade adentra a eternidade para adorar a Deus. Eu costumo brincar e dizer que dinheiro vai para o céu. Claro que não em espécie. Não é em espécie que ele vai lá.
mas a maneira como nós usufruímos desse recurso, quando nós usamos esses recursos para adorar a Deus. A Bíblia fala que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque aqui os tesouros vão oxidar, a ferrugem vai corroer, aqui serão consumidos pela traça. Mas a Bíblia fala justamente para nós ajuntarmos os tesouros lá no céu, está lá em Mateus no capítulo 6. Como que nós ajuntamos tesouros e riquezas no céu? Em forma de generosidade, em forma de caridade, adorando ao Senhor, abençoando o outro, porque isso é sinal de um coração desprendido, que é livre para seguir a Jesus. Então, de que maneira que a ilustração do Monte Hermon manifesta que a comunhão dos irmãos é boa e é desejável? Porque nessa fraternidade, nós podemos entrar em contato com as necessidades uns dos outros, e nós podemos adorar a Deus nos ajudando mutuamente. Nós somos libertos do egoísmo, da avareza, da idolatria ao dinheiro, e somos livres para adorarmos a Jesus exclusivamente. Porque nessa fraternidade, nós entramos em contato com as pessoas, e também com as suas fragilidades, e as pessoas com as nossas também. A comunidade do Antigo Testamento se deslocava periodicamente para Jerusalém, a fim de alcançarem a cidade santa e lá adorarem ao Senhor. E a jornada muitas vezes podia ser longa, podia levar muitos dias. Além de tudo, essa viagem era perigosa, não tinha estradas pavimentadas como é hoje, com câmeras de segurança. As pessoas andavam por territórios irregulares, com riscos de acidentes, corriam riscos de assaltos, ataques de animais selvagens e muitos outros perigos inesperados. Por esse motivo, considerando os perigos da viagem a Jerusalém, as pessoas e as famílias não andavam sozinhas. Elas se agrupavam em caravanas, e um ia ajudando o outro. O objetivo era que todo mundo chegasse em segurança lá em Jerusalém, para adorar, que todos chegassem bem. Então, quando alguém ficava doente, alguém tinha um analgésico. Se alguém tinha dor de cabeça, alguém tinha de repente ali um paracetamol. Quando uma criança chorava à noite, alguém sabia atender, alguém podia ajudar. Quando furava o pneu do camelo, alguém sabia trocar. E quando as carroças ficavam presas no terreno, tinha uns irmãos fortes para ajudarem a empurrar e desatolar o transporte. Se alguém não tinha coberta suficiente, alguém sempre tinha levado alguma sobressalente. Se fosse o meu caso, eu teria várias, porque eu sou aquela pessoa do vai que, e se? Então eu sou aquela pessoa que sempre vai levar peças a mais, coberta a mais, roupa a mais. Everett vive reclamando da minha mala, do tamanho da minha matula. Na hora de comer, todo mundo punha uma porção na mesa e todo mundo comia, todo mundo ficava de barriguinha cheia. Davi olhou para essa cena tão trivial e tão comum da vida do povo de Deus, e ele considerou como isso é bom. E é tão bom e tão desejável, que atravessou os séculos e veio apontar para Jesus Cristo. O ministério levítico foi encerrado, mas Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que sendo maior serviu e serve a todos nós menores. O servo sofredor de Isaías, que nos ensinou que aquele que deseja ser o maior no reino dos céus será aquele que serve, porque a grandeza não é sobre poder, é sobre humildade e disposição para o serviço. Seja lavando, seja cantando, seja pregando, seja limpando, seja cuidando, ensinando, trabalhando, seja o que for. Isso é sacerdócio e adoração a Deus. Jesus Cristo
sendo ele o Monte Hermon. Serviu a todos nós, montes menores, e ele fez isso com o seu próprio sangue. Foi a sua seiva, o seu orvalho, que vertido na cruz, alcançou todos os moradores da região de Sião, levando vida para hoje e para toda a eternidade. E a seu exemplo nós também devemos fazer o nosso orvalho escorrer, de modo que nós possamos levar vida, vida que alcance Jerusalém, Judá, Samaria e até, vocês sabem o final, lá longe, lá nos confins. Muita gente pode fazer obras de assistência, muita gente pode fazer obras de caridade, e tem ONGs que fazem trabalhos incríveis, admiráveis. No entanto, apenas a igreja pode fazê-lo em adoração ao Senhor, porque somente a igreja é a legítima representante de Jesus Cristo nesta terra. Todas as boas obras que o mundo pratica ficarão aqui no mundo, mas a sua, a minha, as nossas obras, além de transformarem os nossos corações hoje, adentrarão e ecoarão lá na eternidade. Existem muitos perigos na estrada. São incríveis os ataques à fé. Por isso, a gente não vai sozinho. Por isso nós vamos em bando, um ajudando o outro nessa santa folia e nessa santa confusão. A gente vai cantando, nós vamos salmodiando, a gente vai perdoando e sendo perdoado, nós vamos rindo e chorando juntos, porque depois que o Senhor mudou a nossa sorte, depois que o Senhor mudou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E na medida que nós sonhamos juntos, irmanados, nós vamos tendo cada dia mais certeza de que Jerusalém é uma realidade. E com a graça do Senhor, ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar do lado de fora desta festa sobrenatural, mas que começa aqui. Que começa aqui.